Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui nesta noite abordar um assunto muito importante para nós que vivemos aqui na terra. São dois pontos, amados, que nós sabemos que irá acontecer. Não tem como se escapar deste momento. O que é, pastor? O dia da nossa morte e o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, não tem como nós escaparmos. Então eu quero aqui nesta noite ler um texto com todos vocês aqui na Palavra de Deus, que se encontra registrado em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até o 31. A parábola do rico e Lázaro. Olha aqui, Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava se alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em a tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no teu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos
ressuscite. Olha, irmãos amados, nós vemos aqui neste texto sagrado a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Por isso eu quero abordar aqui nesta noite esses dois pontos que vai acontecer na nossa vida. Não tem como escaparmos dele ou dela. Para isso é necessário estar preparado, né? Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus aqui, Ele conta uma parábola de dois homens. Um era rico, tinha tudo nas suas mãos, o que ele queria, ele comprava. Se fosse nos nossos dias de hoje, se ele quisesse comprar uma mansão, ele comprava. Se ele quisesse comprar os melhores carros, ele comprava. Não faltava nada, materialmente falando, para a vida daquele homem. Mas só que faltava o ponto mais fundamental, que se chama Espírito Santo, Jesus Cristo, a comunhão com Deus. Aquele homem pobre, né? Se fosse nos nossos dias de hoje, ele pagava aluguel nas casas mais inferior que tinha, porque não tinha uma condição financeira, mas só que ele tinha algo tremendo na vida dele, que era Jesus Cristo, que era o Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja Deus. E como eu disse, irmão, os dois morreram, porque não escapa, não tem como escapar da morte, não tem como. Eu já disse esses dois pontos, é a morte e a vida de Jesus Cristo. O rico chegou um dia, a morte, bateu na porta dele, e ele foi embora, foi sepultado, né? Depois a morte também chegou, e Lázaro também faleceu, né? Ele também morreu, só que ele teve um encontro com Deus, a alma dele estava preparado. Aquele sofrimento que ele tinha, mas ele nunca recuou, ele nunca se maldizeu a Deus por ser um homem pobre. Eu creio que ele tinha convicção, ele tinha certeza que ele ia ser um homem salvo. Isso foi uma parábola que Jesus escreveu, mas dá para trazer para os nossos dias de hoje, a nossa forma de servirmos a Deus, né? Aquele homem, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. O rico foi sepultado lá no Hades, irmãos. Ele ergueu os olhos, estando em a tormenta, ele viu Abraão e Lázaro no teu seio. Ele viu agora a diferença. Aquele homem que vivia não pagando preço, sofrendo. Aquele rico, ele contemplava aquele homem lá no paraíso, vivendo uma vida de delícia, vivendo uma vida de uma grande regalia. Por isso que Paulo lhe deixa escrita a tua palavra,
que não dá para se comparar, queridos, o que nos espera, a dor, a perseguição, a miséria, a nudez, nada dá para comparar. Está aqui nessa parábola que Jesus disse, irmão, aquele homem rico, ele na tormenta, ele via Lázaro deliciando as maravilhas de Deus, e ele pede, ele clama, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refrigere a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não tem mais jeito, irmão. A Bíblia diz que não dá mais para passar para lá e nem de lá para cá. O momento de nós ser salvos desse dia é hoje. Não é amanhã, não, é hoje. Reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador é hoje. Não importa a situação que nós esteja passando, não. O importante é nós ter a comunhão com Deus, porque o dia da morte vai chegar. Por isso que o texto que eu estou abordando hoje, que esse tema é duas coisas que nós sabemos. É o dia da morte, aliás, é que nós vamos embora, vai morrer, como esses dois homens, os dois faleceram. Nós também sabemos que os dias vai chegar. O salmista, ele escreve que tem pessoas que chegam aos 80, porque é mais robusto, mas o dia da morte vai chegar. Se viver 100 anos, mas o dia da morte chega. Metusalém viveu 969 anos, mas chegou o dia da morte dele. O segredo é nós ter um encontro real com Cristo. Não importa o que nós passa aqui, mas ser um salvo por Deus naquele dia. Olha a diferença, queridos. O rico foi para a tormenta e Lázaro para o seio de Abraão. Para onde tu está indo, meu irmão? Para onde você está indo? Se Deus te chamar hoje, se você descer a sepultura, para onde tu está indo? Para o Hades ou para o seio de Abraão? É hoje o dia da nossa vitória. Ele insiste e disse, porém, Abraão disse para ele: filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse consolado e tu atormentado. Você não viveu tranquilo? Você não quis procurar a Deus? Você não deu valor para o seu amigo que era pobre? Você não ajudou ele? Você não quis andar na minha presença? Agora você está vendo a diferença. Você está vendo que Lázaro está no paraíso, está no seio de Abraão, e você nessa chama de atormenta. A Bíblia diz: onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Louvado seja Deus. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar daqui para lá, não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. É na nossa vida, é no nosso fôlego de vida que nós conseguimos este privilégio. Este privilégio, querido, eu tenho, você tem, hoje, não é amanhã, é hoje. É servir a Deus na luz da palavra. Até mesmo aquele homem na tormenta dialogava com Deus, Louvado seja Deus, mas não tem mais jeito. Não dá mais para passar para lá e nem de lá para cá. Louvado seja Deus. E disse ele: rogo-te, pois, Pai, que mande a casa de meus pais. Ele lembrou dos teus parentes, lá na casa dos pais dele.
Ele disse: pai Abraão, mande alguém pregar para os meus parentes lá, pai Abraão, para que eles não venham para cá. Vai lá pregar para eles, para que eles não venham nesse lugar da tormenta, pois tem 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Quer dizer, para que eles se convertam, pai Abraão, para que eles não venham para este lugar da tormenta. Olha o que o pai Abraão disse para eles. Ele disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça nós. Quer dizer, toda a vida teve alguém pregando o santo evangelho, mas ninguém, a maioria não dava ouvido, foram todos para a tormenta. Então Abraão falou para aquele homem na tormenta lá: tem meus profetas, tem meus servos lá, que eles ouçam ele então, para que eles não vá para onde você foi. Você não tem uma oportunidade, mas eles têm, porque eles estão vivos. Olha o que aquele homem implora para Deus. Olha aqui, ó. E disse ele: não, Abraão, meus pais, mas se alguém dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Olha o que aquele homem diz para Abraão. Se tivesse a possibilidade de alguém ressuscitar dos mortos, ou aliás, ir lá falar com ele, dizer que aonde ele está era uma tormenta, para ele se converter, então era uma oportunidade que eles tinham, né? Olha o que pai Abraão diz para ele. Olha aqui, ó. Porém Abraão disse-lhe: não convém a Moisés e os profetas, aliás, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos o ressuscite. Jesus, neste texto sagrado, ele estava falando da tua própria pessoa, porque Jesus foi rejeitado perante a sociedade. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, não deram ouvido, não acreditavam, né? Rejeitaram a Jesus Cristo, a ponto de matar Jesus, pendurá-lo no madeiro. Por isso que Jesus está dizendo aqui, queridos, que ainda que algum dos mortos ressuscite, eles não vão crer, não. Ele foi morto e foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E diz a palavra de Deus, queridos, ele viveu entre os seus discípulos, a humanidade, cerca de 40 dias. Ele ressuscitou dos mortos, mas não acreditaram nele, não. Procuraram, louvado seja Deus, perseguir, mesmo que ressuscitou dos mortos, não acreditaram. Diziam que alguém tinha roubado ele do sepulcro e estava com mentira que ele tinha ressuscitado. Só que o teu sepulcro estava vazio, está vazio até os dias de hoje. Não acreditaram. Por isso que pai Abraão, ele fala para aquele homem: ainda que alguém dos mortos ressuscite, eles não creem, porque não creram em Jesus, que foi o ressuscitado. Eles não creram nele. Louvado seja Deus. Não acreditaram. Eu quero, irmão, nós aprendemos nesse texto aqui que da morte ninguém escapa. Ninguém escapa da morte, não. É o tema desta mensagem de hoje.
Dois pontos fundamentais que nós sabemos, seres humanos sabemos, que um dia nós vamos descer à sepultura, e um dia Jesus Cristo vai voltar. Essas duas coisas não tem como ficar sem cumprir. Vemos que essa parábola que Jesus escreveu aqui, esses dois homens, todos eles morreram. A diferença é que o Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico não. Nem fala o nome do rico, não, porque ele não gostava da verdade com certeza, nesse texto, nessa parábola. Mas Lázaro lutou, irmão. Quem sabe, irmão, ele tinha, não sei, irmão, até poderia reclamar. Eu sirvo a Deus e vivo nessa situação, mas ele não reclamou. Mas ele viu a bênção que ele alcançou de Deus depois da morte. A nossa vida não resume só aqui não, irmão. Eu posso ter mansão aqui na terra, eu posso ter os melhores carros, é pecado? Não é pecado. Mas o que eu preciso é ter Jesus Cristo no meu coração. Eu preciso andar na presença de Deus, para mim ir para o seio de Abraão, para ir na terra prometida, na cidade santa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Só que para nós ir para lá, irmãos, nós precisamos ser amigo de Jesus. Nós precisamos ser amigo de Jesus. Quando Jesus andava na face da terra, meus queridos, Jesus adquiriu amigos. Ele adquiriu discípulos, mas teve também amigo. Eu me lembro agora de uma família que foi amigo de Jesus. Jesus sempre estava com essa família, Marta, Maria e Lázaro. Como eu disse que todos morrem, um dia o amigo de Jesus enfermou. A Bíblia diz que Lázaro ficou doente e um dia ele morreu. Eles falaram para Jesus: Jesus, o teu amigo morreu, Jesus. O teu amigo morreu. Morreu? Morreu. Isto é para a glória de Deus. Passou alguns dias, Jesus foi visitá-lo, a família. Quando ele chega lá, meus irmãos, já fazia 4 dias que aquele homem estava sepultado, né? Mas Jesus foi lá no sepulcro. Aqui no livro de João, no capítulo 11 e versículo 43, Jesus chegou lá no sepulcro e, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que o defunto saiu e, tendo a mão e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço, e disse-lhe Jesus: desligai e o deixaram ir. Jesus foi lá, chamou o amigo da sepultura. Querido, nós vamos um dia descer a sepultura, mas Jesus, Ele prometeu chamar nós de lá também. Ele falou na tua palavra, no próprio João, tá? Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que aquele que comer a minha carne, ser amigo de Jesus, comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, como ele foi buscar lá de dentro da sepultura, ele vem buscar eu, ele vem buscar você. Mas para isso nós precisamos ser amigo de Jesus. Jesus considera nós como amigo.
Ele revela o segredo, o mistério para nós. Ele não chama nós de servo, não, amados. O servo não sabe o que o Senhor dele está fazendo. Quem sabe o Senhor dele está viajando para a Europa, mas o servo não sabe. Jesus ele chama de amigo porque ele revela tudo para nós. Então ele disse aqui, ó: se você for meu amigo, comer minha carne, beber meu sangue, eu vou te buscar no último dia. Está aí, querido, o segredo. A morte vem, ela vem. Nós possamos ver no livro santo, a Bíblia Sagrada, 2 homens só não provaram a morte. Quem, pastor? Enoques e Elias. Enoques agradou tanto a Deus que Deus tomou para si, levou para ele. Elias também foi levado para o céu. Assim somos nós, amados. Se nós agradarmos a Deus, obedecermos a Deus, andar na presença de Deus, Deus vai levar nós para a glória dele. Para nós viver 24 horas só de santo, santo, santo. Santo é o Deus Todo-Poderoso. Irmão, para nós adquirir este privilégio, nós precisamos andar na presença de Deus. Então eu já provei aqui que a morte vem, não tem como nós escapar dela. A não ser que a trombeta toque, nós estamos vivos aqui, então nós vamos subir para a glória. Nós não vamos provar a morte. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, eu quero também provar aqui que Jesus Cristo, ele vai voltar. Eu já falei da morte, agora vamos falar de Jesus. Olha aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante. Olha o que está escrito aqui. Louvado seja Deus. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Deus? Disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai o estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqueles homens que se reuniram, receberam a unção de Deus lá. Nesse período de tempo que Jesus Cristo conviveu com eles se preocuparam, né? Jesus, mas o Senhor vai manifestar a Israel, conforme está escrito aqui. O Senhor restaurará neste tempo Israel. Olha o que Jesus diz para eles. Louvado seja Deus, aqui no versículo 7, disse-lhe: não vos pertence saber tempo ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que a gente aprende com isso, meus irmãos, é que nós precisamos estar sempre atentos. Louvado seja Deus. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Veja o que a Bíblia diz, Mateus 25, o próprio Jesus falando na parábola das 10 virgens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que ele fala aqui para nós: vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O segredo nosso, queridos, é estar vigiando todos os dias, porque Jesus vai voltar. Quando ele estava conversando, dialogando com Jesus, minutos antes de Jesus subir para a glória, eles preocupados, conversando com Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero ver aqui, no nome de Jesus Cristo, olha aqui, irmão, enquanto dizia isto,
Vendo-o foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e ocultou-se aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Então, dois varões vestidos de branco, estes dois varões enviados por Deus, um testemunhando o outro. Meus irmãos, por que vocês estão tanto olhando para as alturas? Eu também estou olhando para as alturas agora, aqui neste salão, desta igreja. Por que vocês estão preocupados? Vocês já foram selados com a promessa. Vocês receberam o Espírito Santo. Agora vocês vão ser vencedores, porque vocês estão revestidos do poder de Deus. Jesus subiu agora despreocupado, porque a promessa já cumpriu na vida de vocês. Vocês ficaram em Jerusalém e receberam a promessa. Espere essa vida de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Está vendo, meus irmãos? Vocês não estão vendo que ele já sumiu no espaço? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Por isso que ele falou para nós lá em Mateus 25:13: vigiais. Jesus fala para nós, vigiar. Ele fala com carinho, isso não é chicote, não, é carinho. Ele sabe que nós somos, irmão, fadados ao erro. O ser humano, irmão, ele peca, mas tem que estar sempre ligado ao trono, pedir misericórdia para Deus. Esse dia vai chegar. A Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Queridos, vamos fazer da forma que aquele homem pobre que foi para o seio de Abraão, o rico que não tinha falta de nada, foi para o Hades, foi para a tormenta. Então vale a pena, amados, nós servirmos a Deus